Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E hoje comigo, a sempre reluzente diva dos podcasts, Josiane Freitas. Bem-vinda, Jo! Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Não vou mais dizer nada sobre as suas aberturas. Não vai mais mencionar os seus títulos honoríficos? Porque quanto mais eu falo, mais reforço o seu comportamento e mais... Então é melhor eu ficar neutra. Por falar em reforço de comportamento, hoje o programa tem tudo a ver. Temos uma pedagoga especialista aqui para nos ajudar a entender como lidar com a mente de adultos, infantis e crianças verdadeiramente. E a Maju, será que ela está acordada? Será que ela compareceu ao programa hoje ou foi prejudicada por algum vírus no sistema operacional? Não sei. Tá acordada, Maju? Cadê você? Olá, humanos. Estou ansiosa pelo tema de hoje. Nossa, Maju, cada programa mais vibrante do que o outro. Essas inteligências emocionais têm um negócio, uma assim, energia, uma energia né? que contagia. É isso que vale a audiência dos nossos telespectadores. Lembrando que este programa, esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. Você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas? A Perfix vai te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br. E também Nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Então, você já sabe, NCC, um brinde a NCC, nossacasacafé.com.br. Minha mente já está estimulada pela cafeína da NCC. Nós hoje estamos tomando, acho que a terceira garrafa de café. Não sei se vocês percebem assim que eu estou meio ansioso. Vamos trocar. A Maju disse que ela está ansiosa pelo tema de hoje. A minha sugestão é que a gente troque a palavra ansioso por animado. Né? Então eu gostaria de que a gente fizesse essa sugestão aí, viu, Maju? Para a próxima vez que você for usar essa palavra, use a palavra que você está animada. Eu acho que cai melhor. Acione o processo de aprendizagem de máquina e altere a sua programação para animada. O papo de hoje é sobre educação infantil, yoga e a Maju. Será que ela pratica meditação? Olha, Josiane, não pratico meditação. Porém, acredito na importância da educação infantil e yoga para o desenvolvimento integral das crianças. Além disso, se quiser, posso te passar umas recomendações de apps de meditação depois da entrevista. Melhorou. Eu vou aceitar, viu, Maju? Eu vou aceitar as suas indicações aí, as suas sugestões. E sem mais delongas, para nos falar um pouco mais sobre essa filosofia inovadora de ensino, que inclusive é aprovada pelo MEC, olha só, está aqui com a gente hoje a Lívia Mariana, da Escola Arte de Ser. Seja muito bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, gente. Oi, pessoal. Ela tem voz de professora mesmo, aquela voz calma, tranquila, né? Bora pro papo? Bora pro bate-papo. Seja bem-vinda, viu, Lívia? O que é a arte de ser? Bom, a Arte de Ser é uma escola. E o que eu acho super legal dizer é que a gente é uma associação sem fins lucrativos. Então é uma escola na modalidade de ONG, o que não costuma ser muito comum, né? Não é comum? Não. As escolas costumam ser, ou públicas ou particulares, em que as famílias pagam a mensalidade e esse dinheiro sempre vai pro lucro, seja da dona, de alguma empresa, né? De acionistas, enfim. Então, na nossa escola, as famílias pagam a mensalidade, mas tudo é revertido para a própria manutenção, até mesmo porque o nosso espaço é uma casa alugada, né? Então, e, na real, quase tudo vai para a folha de pagamento. Então, ninguém lucra com isso, porque a gente entende que educação não tem a ver com lucro, né? Educação não é mercadoria. Educação é para formação mesmo. E aí, por isso que a gente foi por esse caminho de ser uma ONG. Muito interessante. Importante frisar, para você que viu essa propaganda discreta patrocinada pela Maju, que o Mentes em Foco não apoia o trabalho infantil, viu? A nossa pequena garota propaganda ali com seus fones reluzentes. Olivia, e qual que é a filosofia de ensino que vocês têm que tem essa questão inovadora? Ah, sim. Eu acho que a visão vem que é inovadora porque a gente trabalha com a yoga, né? O nome da nossa filosofia é How to Live, que é a arte de viver uma vida equilibrada, a partir da ciência da yoga. E às vezes, quando a gente fala yoga, as pessoas podem pensar que é só a prática física mesmo, né? Que são as práticas dos asanas. Eu já imaginei as crianças sentadas ali meditando. Também, também. É que, enfim, hoje em dia o yoga ele foi sendo caminhado mais quase como um esporte, assim, né?
Mas, na verdade, ele é uma ciência, uma filosofia. E aí tudo que a gente ensina é a partir dessa ciência. Então, eu poderia entender que o yoga é meio que a base dessa filosofia de ensino que vocês praticam? É a base. Qual é a grade de idade das crianças que vocês atendem? Bom, a gente é uma escola de educação infantil, então a gente tem de crianças de 1 ano até 6, porque com 6 anos as crianças já têm que ir para o ensino fundamental, né? E na real, assim, eu digo 1 ano, mas é quando as crianças estão com andar autônomo, porque a gente não tem ainda a estrutura para receber os bebezinhos que não caminham e tal. E aí, assim, né, algumas pessoas que não conhecem qual é a filosofia da yoga, né, qual é essa base filosófica? Então, quem fundou o How to Live é um filósofo e educador indiano, ele chama Paramahansa Yogananda. Ele ficou muito famoso por um livro que ele escreveu, que chama Autobiografia de um Yogi. E depois de um tempo ele criou uma instituição, hoje em dia ele, enfim, já faleceu, né? Mas ele criou uma instituição que chama Self-Realization Fellowship, fica lá em Los Angeles, na Califórnia. Legal. É bem legal. E aí é um caminho realmente de estudo espiritual, né? E ele tem, então, essa base que ele criou. Ele fundou uma escola, antes de fundar a Self, lá em Ranchi, na Índia. E hoje em dia, na Índia, tem muitas escolas que aplicam How to Live. Mas aqui no Ocidente, por hora, só temos nós. Qual que é o nome do indiano? Paramahansa Yogananda. Eu ia procurar isso no Google, eu não vou saber, eu não vou escrever isso jamais. não, pelo menos não Mas, nessa década. Yogananda, se colocar vai aparecer. Pronto, olha só, Yoga... É um lindo senhor de cabelos compridos, esse aí. Ah, esse daqui. Nossa, eu achei que era uma senhora. Parece, muita gente acha. Realmente. E aí ele até fala, né, em alguns livros dele, que às vezes parece não só pelo cabelo comprido, mas por conta desse equilíbrio das energias, né, feminina e masculina. Que legal. Ele faleceu em 83? Não, nasceu em 1893, minha nossa, e morreu em 52. Eu acho que é isso, eu não sou muito boa de datas. É isso mesmo, que legal. E ele construiu todo esse sistema filosófico que vocês utilizam. Isso, que é o How to Live. Isso. E vocês são a única escola no Brasil? No Ocidente todo, se eu não me engano. No Ocidente todo? Que demais. E como que é o dia a dia de uma escola How to Live? Por que ela é diferente das outras? Então, porque a gente ensina tudo a partir de 4 pilares, né? O How to Live ele tem 4 pilares. Que um é o desenho da casa, que é a ciência do corpo. Então, é onde a gente vai falar sobre a yoga, sobre a respiração, a alimentação. Nós somos uma escola de culinária vegetariana e vegana. A gente vai falar, então, sobre coordenação motora, nesse pilar de ciência do corpo. Tem outro pilar, que é a engenharia mental, que é representado por uma árvore. Que é a ideia de tudo aquilo que a gente pensa, ouve, escuta, tudo isso alimenta e depois traz frutos, né? Então é onde a gente também vai trabalhar as emoções, né? Engenharia mental. O outro pilar é o coração, que é artes sociais. Então é a ligação das crianças com a natureza, a gente entender que tá tudo conectado realmente, né? A interdependência, o quanto a gente precisa das pessoas, da natureza, para tudo funcionar bem em harmonia. E o último pilar, que é o mais importante, é a ciência espiritual aplicada, que é o Sol, que é onde entra aí a meditação, todas as artes contemplativas, né? A mantralização, as orações. E aí, todas as atividades, os projetos é pensado pelas professoras a partir desses 4 pilares. E aí que tá o diferente, né? Que a gente olha a criança realmente com um olhar integral, né? Não olha ela só pela perspectiva mental, que costuma ser a maioria da pegada das escolas. Sim. Ou só comportamental. Né? A parte cognitiva. A gente olha, tudo, né? O corpinho dela, mas também como que tá o coração, né? Os sentimentos, como que tá os pensamentos, como que tá a paz interior. E vocês vão até os 6 aninhos, né? Para que vocês Isso, E o modelo ele é fechado para essa faixa etária ou é porque vocês não atendem crianças com maior idade? O sistema ele prevê escolas para adolescência? Sim, na verdade o How to Live é a arte de viver uma vida equilibrada. Então é para todos, né? O Yogananda, nas obras dele, a ideia é que as pessoas busquem isso, equilibrar a vida, né? Atualmente a gente atende educação infantil, que é o que a gente consegue pelo nosso espaço, mas a gente tem esse sonho de Quantos expandir. anos a escola tem? Esse ano vai fazer 15 anos.
Bom, para uma escola não é tanto tempo, ainda tem toda uma jornada para ser realizada. E a formação dos docentes, né, dos professores? Boa pergunta. Porque a gente tem uma formação, né? Acho que, né, até pela sua formação em pedagogia, você tem toda uma formação já até meio que direcionada, né, para algumas metodologias, daí no caso, não filosofias, mas metodologias e tal. E eu, por exemplo, né, todo programa eu falo isso, né? Eu, por exemplo, sou psicóloga e assim, tive uma influência na época da formação para psicanálise, porque a faculdade que eu fiz, na sua maioria dos professores eram psicanalistas, então acabo tendo uma influência e um direcionamento. Hoje já não tenho mais essa abordagem, já, né, ressignifiquei todo esse contexto. Mas lá foi influenciado por essa questão. E eu acho que na pedagogia não é diferente. Quando você tem docentes, né, que tem metodologias, que seguem algumas metodologias, você acaba sendo influenciado por elas. Como que é essa questão de formar os profissionais para trabalhar na escola? Bom, a formação das professoras, de todas as educadoras da Arte de Ser, para quem é professora titular, como é a escola, tem que ser pedagogia mesmo, né? E aí, como que a gente consegue meio que conduzindo para que todo mundo esteja nesse mesmo lugar do How to Live? São as formações pedagógicas que a gente faz ao longo do ano, que toda escola tem que ter na real, né? E aí a escola fica livre para organizar como ela vai querer. Dia de sábado, ao longo da semana, à noite, enfim. E aí a gente tem um sábado por mês. Acaba não sendo todo mês, porque às vezes a gente tem algum evento grande na escola e vai pesar muito na rotina das professoras. Mas 2 sextas no mês a gente tem também essa formação pedagógica. E aí é onde a gente consegue contemplar, né? Uma das fundadoras da nossa escola é a Maeve Vida, e ela está presente lá até hoje, e o que é bem legal. E, enfim, ela é a base viva, assim, que a gente tem de tudo do How to Live. Então, ela participa dessas formações aos sábados, e aí é muito legal, porque ela traz todo, enfim, um embasamento, assim, que ajuda a gente a compreender mais na realidade prática ali da Arte de Ser, como colocar isso no dia a dia, né? Então, mesmo que as professoras venham de formações distintas, né? Porque cada universidade, como você disse, tem uma linha, assim, né? Matriz diferente. São essas formações que a gente tenta ir faz alinhando. Faz o alinhamento. Sim. Isso. Esses 4 pilares que você colocou, eles são difíceis para um adulto já, né? Porque é um desafio de vida você ter essa evolução. E como é que é para trabalhar isso com esses pequenininhos aí que estão aprendendo a falar muitas vezes? Mais ainda. Fácil, com certeza muito mais fácil. Quero ouvir a opinião dela agora. Tipo assim, fica quieta que eu ouvi a opinião do especialista. Não seria tão agressivo. Então, mas é verdade, acaba sendo mais fácil, porque as crianças não estão com vícios, né? E elas são muito mais abertas para tudo que é diferente. E a gente faz tudo muito a partir do lúdico, que é essa dimensão da criança, né? Então é tudo muito... O que é o lúdico, para quem está nos ouvindo? O lúdico é pela brincadeira, que é o universo da criança, né? O brincar e o viver, para ela não tem diferença. Como eu faço para Maju. Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Isso. Cheira a florzinha A gente e faz sopra isso lá na arte. Uma das então, coisas. é uma das atividades que ela acaba fazendo um processo de prestar atenção na respiração dela para regular as emoções que ela está sentindo naquele momento e, né, vai trabalhando coisa que nós não fazemos, né? Depois de adulto, eu me vejo muitas vezes prendendo a respiração e não respirando, né? E que isso faz todo é prejudicial, na verdade. Não, existem técnicas de respiração que você acaba, né? Esvaziando o pulmão, tal, prendendo. Mas nesse prender a respiração que eu tô dizendo, é aquele negócio de retrair mesmo, assim, né? De segurar. De tensão emocional, isso, né? de tensão. E não pensando. E como que é o relacionamento da escola com a comunidade ali? Os pais? Ela tem um processo mais que transcende os muros da escola? Como é que é essa relação? Então, quando a gente resolveu se configurar como ONG, também foi por conta disso, né? A ONG parte do princípio de que ela só vai conseguir sobreviver se a gente tiver todo mundo com as mãos juntas, né? Unidas ali.
Então, as famílias, eu acho que o espaço atualmente, assim, o que é mais coletivo é a horta que a gente tem. Uma horta pequenininha, mas já é um bom espaço de terrinha. A gente tem 2 jabutis. 2 jabutis? A saracura e a saracurinha. Não é tartaruga, é jabuti mesmo. Não, é jabuti. Às vezes as crianças falam tartaruga. Quer dizer, não sou bióloga, né, gente? Mas, tem uma polêmica aí, é tartaruga ou jabuti? Mas tartarugas são da água salgada, os cágados da água doce e os jabutis da terra. Até onde eu sei. Pra quem não é bióloga, tá bem afiada, na verdade. Eu acho. Bom, mas a horta costuma ser um espaço bem coletivo, as famílias têm entrada livre, assim. Muitas famílias ficam com a chave da arte de ser e vão aos sábados plantar mudinhas, fazer atividades. Outro ponto também de encontro que a gente tem com as famílias, que é um domingo por mês a gente tem dança materna na escola. E aí a gente começou, foi esse mês agora, que é um projeto de uma mãe da escola que decidiu fazer isso para nos ajudar, assim, a atrair mais crianças, né? Integra os pais, as crianças, a comunidade ali no... É uma ONG, mas tem mensalidade, é isso? Como que isso, ela tem. Não tem verba pública? Não tem. A própria coletividade ali que sustenta o projeto. Isso, E você menciona que é aprovado pelo MEC, né? A filosofia. Isso. O que significa isso na prática? O que significa ser aprovado o que é feito numa escola, o MEC tem que aprovar isso? Porque para ser escola mesmo, tem que ser aprovada pelo MEC, que é o Ministério da Educação. Senão é um espaço brincante, né? Certo. E o espaço brincante ele não tem a obrigatoriedade de abordar o currículo que está constado na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. E aí o espaço brincante ele tem liberdade para fazer o que ele quiser, né? Agora uma escola não. Toda escola tem que seguir os princípios que estão na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e também na BNCC, mas toda escola tem a sua parte específica. E é por isso que cada escola é diferente uma da outra, né? Porque uma, sei lá, vai ser bilíngue, a outra vai ser que nem a gente, tratada yoga. Mas todas, independente da sua parte específica, tem que cuidar dessa parte obrigatória. Que é essa ideia de ter uma certa unificação do sistema de educação, né? E vocês abordam o currículo em sala de aula, né? Aí dentro ali de um contexto mesmo muito próximo do que uma escola de método tradicional. Não, é bem diferente. Conta pra gente. As professoras, elas trabalham por projetos. E o projeto que é a linha mestra, assim, na escola chama Heróis da Verdade. E aí, é claro, não são heróis de desenho, de filme. São pessoas que passaram pelo mundo e que contribuíram de alguma forma, né? Então, cada mês a gente tem um herói da verdade, um tema, uma virtude e um pilar. É claro que no mês a gente trabalha todos os pilares, mas tem um em foco, né? Para ser mais cultivado ali. Então, a gente pega isso que é obrigatório do currículo e aí a gente vai alimentando junto com esse outro lado mais da educação de virtudes, né? Então, é assim que as professoras trabalham. Por exemplo, em agosto, a gente costuma trabalhar o Mahatma Gandhi e a esposa dele, que é a Kasturbai. Aí o tema é Construindo um Mundo Pacífico. As virtudes é paz, tranquilidade. E o pilar é Ciência do Corpo, se eu não me engano. Então, dentro disso, a gente trabalha os 4 saberes, a BNCC e outras obrigatoriedades. E os pais que procuram pela escola, eles já conhecem o projeto? Vocês recebem demandas assim? Eles realmente querem a arte de ser ou as pessoas vão conhecendo e acabam se encantando? Como que é a procura? Então, atualmente a gente percebe que é mais por indicação. De uma mãe que colocou a criança, gostou muito e aí isso foi repassando. Antes não, antes a gente via que mais brotava, assim. Caçar aluno. Todo começo é assim, né? Sim. Mas a maioria não chega lá porque conhece o How to Live, né? Porque não é algo tão difundido assim. Então ninguém senta no Google e fala Escola How to Live. Não, né? Mas hoje em dia a gente percebe que muitas famílias estão lá por conta da alimentação saudável. Esse é um ponto-chave, assim. Nem é que a maioria é vegetariana e vegana, mas a gente procura ter uma alimentação saudável e isso é um ponto que a gente percebe que chama muita atenção das famílias. Faz muita diferença. Qual que é a jornada? É dia todo, meio período? A gente trabalha das 8 às 17. Aí tem as turmas da manhã, da tarde e integral. Muito bom, né, Ivan? O que acontece quando um jovenzinho desse chega aos 6 anos e já
deve ir para outro caminho. Como é que é esse processo ali de caminhar? Como assim? Ele tá terminando... Porque a escola atende até os 6 anos de idade, Isso. né? E aí, a partir dos 6 anos de idade, ele vai ter que ir para uma outra instituição. Ah, sim. E como é que vocês fazem esse acompanhamento para outra instituição? Então, Fazem, né? Existe? Como que é? a maioria das famílias nos procuram e marcam uma reunião e pedem essa orientação. Muitas já estão visitando escolas, pesquisando e aí trazem esse leque. Bom, a gente pensou nessas 4. O que vocês acham? Vendo a minha filha, vocês acham que ela vai ser feliz? Onde, né? Onde vai fazer, enfim, melhor para ela? Então a gente vai nessa troca, nessa conversa. E aí vai ajudando, orientando e Isso, tentando chegar lá. E assim, a gente ainda tá no comecinho do ano, então vira e mexe a gente recebe ligações de famílias que saíram e contar, tá acontecendo isso com meu filho, tem como se ligar na escola pra talvez conversar, como que eu posso pedir orientação? E isso pra gente é um ótimo feedback, porque quer dizer que a gente fez um bom trabalho, mas sobretudo que a gente acolheu aquela criança, né? E que se a família liga pra gente pra conversar, é porque realmente ela, enfim, foi acolhida naquele espaço, né? Tem uma foi integração, respeitada. né? Esse assunto educação, né, não é um assunto que talvez eu tenha tanto conhecimento para discutir o assunto, né, assim, profundamente. Até a gente está fazendo várias perguntas aqui até de curiosidade, né? Mas é uma coisa que me incomoda muito, sabe? A gente já conversou talvez por diversas vezes esse processo, e a educação da forma com que ela está hoje, do jeito que ela acontece hoje, para mim me incomoda. Me incomoda a questão de, aos 6 anos e meio, tá num processo de estudar português, matemática, fazer prova, estudar para prova e tirar nota. E, né, é uma coisa que, se você não tira nota, você não é bom o suficiente. E aí começa um processo de rotulação e formação de crenças, né? Alguns lidam de uma forma, outros lidam de outra e tá tudo, né? Enfim, mas essas questões me incomodam muito porque eu não vejo que o futuro do ser humano, né, de uma forma geral, ele é baseado neste aspecto cognitivo, né? A gente pode até olhar, a gente tem discutido bastante sobre inteligência artificial e as inteligências artificiais são muito mais... tem muito mais conhecimento, né? Na verdade, capacidade cognitiva do que nós. O que nos sustenta enquanto seres humanos são outros fatores, né? É o coração, né? É a sua capacidade de estar bem, né? Propriamente das orações aí que a gente tem falado sobre isso também. E acho que realmente os pilares que você trouxe, né? Independente da crença, do que cada um acredita, se você olhar para os 4 pilares, eles fazem sentido em qualquer uma das crenças, né? Em qualquer uma das filosofias. E por que a gente, assim, de uma forma geral, a educação não repensa isso, né? Eu vejo algumas instituições colocando lá, eu trabalho emoções. Aí tem um livro lá deste tamanho que só de carregar o livro já cansa. Já me deixa irritado, entendeu? Só de carregar. Já comprometeu o trabalho. Já tem um livro que já é difícil de levar. Imagine a hora que você vai sentar para trabalhar ele. Então, é uma coisa que não precisa ter um livro para trabalhar isso. Você pode trabalhar isso a todo momento, né? Mesmo passando uma matéria, vamos dizer assim, um conceito, né? Que você precisa ensinar algumas coisas ali, você pode trabalhar algumas emoções. Então, assim, é um assunto que eu não sei, não tenho respostas, né? Mas é um assunto que me incomoda muito. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Há um tempo atrás eu tive um contato com um termo, né? Que um rapaz colocou lá que ele estava falando sobre o currículo dele e ele disse no currículo dele, desescolarizado aos 12 anos de idade. Na minha época chamava abandono de estudo. Exato. Né? E aí eu achei o termo bonito, desescolarizado aos 12 anos. Só que é um cara que é extremamente estudioso, enfim, né? Várias outras questões foi desenvolvendo, tem profundidade no que ele traz e tal. E eu tenho refletido sobre este processo, né? Lógico que eu não vou desescolarizar, não tô falando nada disso, senão o conselho tutelar vem atrás de mim. Atualmente não só o conselho tutelar, vem uma galera inteira. Vem uma galera toda, mas assim, não é a questão de desescolarizar, mas assim, o quanto
E aí, quando você usa o processo comunidade, a escola não é uma comunidade na forma como ela está hoje, né? E a comunidade, ela é importante, porque trabalha cooperação, trabalha outros fatores que é importante em relação. E aí, assim, é sobre isso. Na verdade, não tem nenhuma pergunta, só tenho reflexões. Eu só quis desabafar. Na verdade, você não tem autonomia para decidir a educação do seu filho. Porque essa questão, você não pode desescolarizar. Também não estou fazendo apologia, não acho que deva desescolarizar, mas existe uma questão que eu teria autonomia se quisesse. Então, se um pai ou uma mãe entendesse que ele gostaria de conduzir a educação do filho ou da filha dele de uma forma independente da escola, dentro de homeschooling, né, que normalmente se fala, ou outras... Que no Brasil não é permitido. Outras abordagens. Então, hoje em dia eu acho que até já é. Mas, enfim... Não estando matriculado, será que pode? É porque há todo um sistema que eles mandam de avaliação para criança, para família, verificar. Pode? Mas é recente, então, isso? Eu acho que sim, mas enfim. Temos que pesquisar. Mas assim, do olhar pedagógico a gente não recomenda. Não recomenda, porque, sobretudo, a escola tem a ver com a socialização, né? Isso. Isso se perde muito, porque dentro de casa a gente tem os nossos próprios valores. E é muito importante a criança... lidar com outras visões da vida, porque, enfim, isso vai estimular ela a aprender a respeitar a diferença, a ser mais solidária, lidar com a frustração, né, que é algo tão difícil depois que a gente cresce. Então, isso se perde se a gente tá dentro da nossa bolha, né? Mas eu acho... E também, isso. assim, desculpa, não, só pode eu te cortei. Um ponto que eu acho que isso vai até além, que assim... Talvez um desrespeito com a nossa profissão, né, de pedagogia. Porque ninguém fala, acho que minha filha precisa de uma cirurgia, vou fazer a cirurgia aqui em casa mesmo. Vou sentar e vou assistir um vídeo no YouTube. Então, por que quando a gente tá falando de educação, tá ok, né, fazer isso? Eu acho que justamente porque não há esse olhar tão carinhoso e respeitoso com a educação, que ela está do jeito que está, né? Já dizem aí vários... educadores e pedagogos que a educação do Brasil, ela não é boa porque aconteceu assim, mas na verdade porque isso foi planejada, né? A educação estar como está foi um planejamento, né? Então isso se deve muito ao olhar que se tem sobre a educação, né? E também, assim, para essas instituições que, vamos dizer, que conseguem conduzir aí os processos, né, nacionais, eles sabem do poder da educação, né? Que dependendo das virtudes, da linha pedagógica que você vai colocar ali naquela escola, você pode cultivar seres muito, muito potentes. Então, justamente sabendo o poder da educação, que se faz com que ela seja levada para outros caminhos, né? Vamos explorar um pouco melhor isso. A educação está como está porque foi planejado. Quando começou esse planejamento? Quem é o responsável? Não, mas de fato, se fala muito que realmente no Brasil, de uma forma geral, se sucateia a educação. Politicamente, né? Porque se sucateia a população, né? Uma educação sucateada gera uma população sucateada. Sim. Que é aquela população eternamente que briga pelas coisas mais frívolas possíveis, discute sem base, acredita em falsos ídolos, aquela politicamente muito fácil. A cada 4 anos você faz quem promete mais leva, e uma população com baixo senso crítico, né? Baixa participação, atuação. É lamentável isso, né? E assim, a gente tava falando da importância, né? E eu acho que um dos pontos principais da escola realmente é essa questão da socialização, de contato com outras crianças, e isso tem que acontecer, né? A gente percebe diferença. Mas existem alguns questionamentos, assim, sabe? Pós-pandemia que vem, né? Se você trabalha de casa, por que eu não posso fazer a minha aula de vez em quando de casa, né? Antes eu podia assistir aula aqui, por que agora eu não posso mais assistir aula aqui? E tem todo um processo que a gente vai explicando e tudo mais. Mas é difícil às vezes explicar, né? Porque tem dias que eu vou pro escritório e socializo, e tem dias que eu não vou e não socializo. E tem dias que eu não tô a fim de socializar mesmo, né? E mesmo assim eu tenho que ir num dia que eu não tô a fim de socializar, né? Então essas questões, eu acho que em alguns momentos a gente
por ser uma criança que está num processo de formação, a gente não valoriza o que eles sentem e o que eles pensam e o que eles querem, né? E eu acho que a gente falta com respeito às vezes, né? Porque num adulto você pergunta, né? Você quer, com licença, né? Tal. E para uma criança você às vezes só impõe aquilo. E eu acho que eles não têm maturidade, eles estão construindo esse processo, mas é muito importante que a gente mantenha sempre, né? Um olhar atento e um ouvido para aquilo que eles estão trazendo. Porque eles trazem, né? Conteúdos, no meu ponto de vista, eles trazem sabedoria para nós mesmos, né? Então, eu acho que este é um processo muito, muito lindo, né? A profissão que vocês têm, né? E o que vocês escolheram fazer e a forma com que vocês conduzem, realmente é um trabalho muito lindo e muito transformador, né? E acho que é isso que a nossa sociedade e que as pessoas precisam. Então, à medida que a gente puder, né, cada vez mais disseminar esse conhecimento, levar mais informação para as pessoas, é assim que a gente vai gerar transformação. Antes a gente precisava, talvez, muito mais do processo político, das questões aí. Hoje, com as redes sociais e com a informação podendo ser mais acessível, né? A gente pode levar essas informações para mais pessoas e o movimento vai crescendo de uma forma orgânica. Leva um pouco mais de tempo, mas acontece, né? E assim, lá te dizer, eu acho que o que deixa qualquer professora, qualquer educadora lá dentro mais feliz é ouvir uma família falar, poxa, hoje aconteceu uma situação muito chata em casa e eu vi que o meu filho sentou e falou, mamãe, preciso de um tempo, vou meditar. Então, quando a gente ouve que a criança consegue usar a meditação como um recurso, né, para cuidar de si, para acolher o seu próprio silêncio, a sua necessidade, a gente fala, nossa, tá fazendo sentido o que a gente está fazendo lá dentro, né? Porque mesmo a escola sendo esse espaço de socialização, o que a gente entende na arte é que a gente tem que ter espaços lá para quando a criança não quer socializar. Então, quando a gente vai apresentar a escola, sempre falo, olha, as famílias entram pela brinquedoteca, né? Falo, esse aqui é um espaço que não é uma sala de aula, ele é um espaço alternativo. As professoras tendem a usar dias que chovem, que fazem frio, para não ficar só na própria sala de aula, troca o ambiente. Mas, sobretudo, esse espaço está aqui para quando a criança quer ficar sozinha e ela não tá afim de ficar na sala de aula. Então, ela chega, a maioria, assim, principalmente segunda-feira, né, que passou o final de semana com a família, fica mais ali no denguinho grudadinho. Chega segunda-feira, tá mais quietinho. Então senta, pega um livro, pega uma almofadinha, às vezes se tá frio, pega até a mantinha, fica ali. Às vezes a Tita, que é a nossa cozinheira, faz um chazinho pra criança. Será que eles aceitam adultos lá? E é assim, porque a gente tem que respeitar a criança e ouvir ela, né? E isso eu acho que é a chave da educação, na verdade, é o respeito, né? Você agachar, conversar, tá tudo bem? Como que você tá se sentindo, né? E você sabe que, assim, em casa a gente tem uma rotina de dormir cedo e acordar cedo. Então, e ela estuda à tarde. E aí ela falava, mamãe, e lá na nossa região só tem uma escola que tem a série dela no horário da manhã. Todas as outras escolas não tem. E aí ela falou, mas eu quero estudar de manhã, porque eu gosto já de acordar, já vou pra escola e aí eu já fico livre para fazer as minhas coisas. Essa é a fala dela. Aí eu falei, olha, só tem uma escola, tal, não sei o quê. E ela ficou persistente. Eu falei, então tá bom. Então vamos lá visitar, se você gostar da escola, a gente transfere você para lá. Aí nós fomos visitar. Entramos, a pessoa levou a gente para conhecer toda a escola e tal. A hora que ela falou assim, então, se você quiser passar na secretaria para ver o preço e tal, né? Ela fazia assim para mim, não precisa, eu não vou vir. Não precisa que eu não venha para essa escola. Eu falei, Maria Júlia, agora a gente precisa ir até, né? Pelo menos para pegar, depois a gente conversa. Aí peguei o papel, a hora que eu saí, eu fiz, mas por quê? Ela fez, as crianças têm cara esquisitas aqui. Eu não quero vir para cá. Mas por quê? É um espaço muito grande, né? Talvez laboratórios, várias questões ali e que assustou, né? Como que assim, vou vir para um lugar tão grande assim, laboratórios e várias questões ali de sala de uma coisa, sala de outra coisa, salas e salas e salas. E aí ela falou, não, eu vou ficar mesmo onde eu estou. Porque é uma escola menor, todo mundo conhece a pessoa que recebe a família, né? Tem todo um outro contexto. Então, faz muita diferença para eles, né?
se no nosso tempo tivesse escolas assim, nós não teríamos traumas como não nós temos hoje. Tanta terapia depois colocando As adultos. famílias falam isso. A gente sempre ouve, a gente não pode estudar aqui também. É muito bom. Então, Olivia, eu queria que você trouxesse uma mensagem, uma inspiração para os nossos ouvintes. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar, acho que é sobre meditação, né? Que a meditação, assim, possa servir como um recurso para que vocês consigam acolher o seu próprio silêncio. E quando a gente faz isso, a gente percebe a paz, né? Que há, porque a gente não está acostumado a viver pensando na alfabetização do silêncio e o quanto ela é respeitosa com a gente mesmo. E quando a gente ouve o silêncio, parece, né, que não faz sentido ouvir, mas quando a gente consegue ouvir o silêncio, as coisas fazem mais sentido. Então, meditar não é fácil, mas a gente sempre começa pela concentração, né? Dizendo até pelas próprias crianças. É 1 minutinho de olhinhos fechados, respirando fundo pelo nariz, que aos pouquinhos vai indo, né? Então, se fazendo, chega um dia que tá feito. Então, a meditação é um recurso que muda vidas, de verdade. De verdade. No mundo corporativo hoje se fala muito em Mindfulness. Ah, total. Então já foi exportado para o corporativismo. Tudo é, né? Enfim. Porque, na verdade, tudo é sobre pessoas, né? Então, aquilo que faz bem faz bem. Vai fazer isso, vai fazer bem em qualquer lugar. E mesmo sendo assim, a partir de um olhar mais mercadológico, é até bom que esteja lá, né? Porque isso pode ajudar pessoas e mudar, né? E a senhora que ela apresentou um dos pilares remeteu ao prosa, né? Que nós falamos sobre a conexão com a natureza, o voltar para estar na natureza, né? O quanto nós, né? Vou falar nós aqui, adultos talvez, a gente, né? Desaprende várias coisas ou se desconecta desse processo, e principalmente nós ainda estamos no meio da natureza, mas quem está nos grandes centros é mais difícil de ter acesso, né, a uma grama, a uma terra, uma cachoeira, então fica mais desafiador ainda. E aí a gente vai se desconectando disso, e quando você chega na natureza para fazer essa conexão, parece que tudo meio que até incomoda, né? Porque você está tão fora daquele contexto, mas rapidamente a gente volta ao natural, né? Exato. Lívia, muito, muito obrigada. Quero agradecer aí imensamente a contribuição. Se os nossos ouvintes quiserem conhecer um pouco mais, quiser conversar com você, enfim, deixa aí os seus contatos, as suas redes sociais. A Arte de Ser tem um site que chama artedeser.com.br e a gente tem um canal no YouTube. Nós não usamos tanto, a gente usa mais o site e o Instagram, que é @artedeser também. Excelente. Valeu, Ivan. Muito obrigada. E vocês já sabem. Não vou deixar você falar, né, Ivan? Deixa, não? Pode. Não tô nem respirando. Medita. Nos siga nas redes sociais, mentes.em.foco, e no YouTube, podcast Mentes em Foco. Compartilhe esse programa, mas compartilhe muito, porque nós estamos precisando dessa informação. A gente precisa que o maior número de pessoas acesse essas informações que nós trouxemos nesse programa. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Quer ser um apoiador do nosso programa? Acesse apoia.c/Mentes em Foco. E se você quer ser um patrocinador oficial, que vai ter vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe. Até o próximo programa, Ivan. Valeu. Muito obrigada, Lívia. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. tchau, Até a tchau. próxima, humanos.